tudo que estava previsto para a primeira vinda se cumpriu. Agora, nós estamos esperando o que vai acontecer para a segunda vinda e nós cremos que vai ser também literal, porque não temos permissão para alegorizar aquilo que está escrito de maneira tão clara e não permite alegorização. Esse julgamento não deve ser confundido com o juízo final, porque o juízo final ele acontece depois do milênio. Aí, claramente, é antes do milênio, porque é quando Jesus vier em glória. Jesus vem em glória antes do milênio, no fim do período tribulacional. Aí, claramente, a Bíblia diz que o julgamento é para nações, nações. E a Bíblia especifica que nações são essas. Jesus veio na plenitude dos tempos. O que significa isso? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O mundo estava preparado para a primeira vinda de Jesus. Então, no plano dispensacional de Deus, biblicamente falando, nada acontece por acaso, e o milênio também será, como última dispensação, antes do estado eterno, uma maneira de Deus preparar também o mundo. Veja, primeiro vem o período tribulacional, que vai preparar Israel, mais especificamente, e também o mundo de maneira geral, para o milênio. Israel vai ser preparado para o milênio nos 7 anos do período tribulacional. Israel e as nações que também vão povoar o milênio. Porque quem vai povoar o milênio é Israel, que vai ser o povo principal do milênio. O milênio, ele terá como protagonista, é muito comum falar que a igreja é protagonista. Sim, a igreja vai ser protagonista no sentido de que ela já estará glorificada e estará com Cristo, numa outra dimensão. Agora, do ponto de vista da terra, o povo protagonista é Israel. Por isso que a sede do governo vai ser lá, em Jerusalém, e vai ter aquele templo como destaca Ezequiel, aquela cidade quadrática também, dentro da Jerusalém, aquelas dimensões e tudo aquilo que nós estudamos há pouco tempo na escola dominical, que não é a nova Jerusalém, é a Jerusalém da terra. Tudo aquilo, as tribos, né, vai estar tudo lá, vai ter um espaço para cada tribo. Então, o povo protagonista do milênio é Israel. E os outros povos também irão a Jerusalém para adorar a Deus. Será um governo global, não é apenas um governo em Jerusalém ou em Israel. Não, aí eu vou pedir a gentileza do irmão ler Mateus 25, 31 a 46, e aí eu vou explicar de onde vêm os povos que vão povoar o milênio. Então, primeira explicação, vamos nos situar. Quando o Filho do Homem vier na sua glória. Não é? Então, aí uma referência à vinda de Jesus com poder e glória. A vinda de Jesus com poder e glória, para nós que somos pré-tribulacionistas, ela ocorre quando? No fim do período tribulacional. Os irmãos pós-tribulacionistas forçam uma harmonização, diz que só tem uma vinda. Bom, não vamos entrar nessa questão dos pós-tribulacionistas. Para nós, pré-tribulacionistas, a vinda de Jesus em poder e grande glória acontece no fim do período tribulacional. Jesus vem para reinar. Então, isso não está em Apocalipse. Apocalipse menciona a batalha do Armagedon. Jesus vem, vence o anticristo, falso profeta, aprisiona Satanás por 1000 anos e estabelece o milênio, grosso modo. A gente tem que encaixar, não é que a gente tem que encaixar, é que está claro, a harmonização da Bíblia, ela acontece naturalmente, a gente precisa forçar. Se Jesus vem em poder e grande glória, e Apocalipse 19 mostra isso, então isso no tempo, na linha do tempo, claramente esse julgamento terá de acontecer quando Jesus estiver na terra, quando ele voltar em poder e grande glória, porque ele vai reunir nações. Se Jesus vai reunir essas nações no fim do período tribulacional, que nações são essas? Ora, são as nações que sobreviveram ao período tribulacional, porque nem todos vão morrer. Vai morrer muita gente, mas tem bilhões de habitantes na Terra. Vai morrer muita gente no período tribulacional, vão morrer muitos israelitas, mas vai sobrar o remanescente. Vão morrer muitos povos dentre as nações, mas vai sobreviver muita gente. Agora,
A gente percebe na batalha do Armagedon que o anticristo ele vai reunir nações contra Israel. Esses que estão com o anticristo, evidentemente, marchando contra Israel, são aqueles que já se rebelaram contra Deus. São aqueles que aceitaram, portanto, o domínio da besta. Nem todas as pessoas, uma coisa importante, nem todas as pessoas vão receber a marca da besta. E nem todos aqueles que não receberem serão mortos, porque, veja bem, é um domínio só de 7 anos. Não vai dar tempo. Veja, o Hitler dominou durante muito tempo, mas ele não conseguiu matar todos os judeus, ele matou muita gente. Ele não conseguiu matar todas, ele matou muita gente. O anticristo, claro, ele vai matar o quanto possível, mas ele não vai conseguir matar a todos. Ele vai fazer guerra aos santos, e muitos vão morrer. Mas não quer dizer que ele vai exterminar todos os santos, e só vai sobrar ímpio quando acabar o período nacional. Não. Vai ter muita gente que não se aliou ao anticristo, que vai estar viva quando Jesus voltar. Então, esse texto aí fala exatamente disso. Jesus vem em poder e grande glória, e ele vai reunir essas nações, esses gentios vivos. É um julgamento dos gentios. Nações aí são nações gentílicas. Só que Israel nesse julgamento, ele não é réu. Israel já terá sido julgado durante o próprio período tribulacional. E esse grupo de judeus que chegam aí, chegam já absolvidos. É o remanescente. São os judeus salvos que já vão ingressar no milênio. Só que além dos judeus salvos que vão ingressar no milênio como povo natural, outras nações vão fazer parte junto com os judeus. Que nações são essas? As nações que forem absolvidas nesse julgamento aí. Esse julgamento não deve ser confundido com o juízo final, porque o juízo final ele acontece depois do milênio. Aí, claramente, é antes do milênio, porque é quando Jesus vier em glória. Jesus vem em glória antes do milênio, no fim do período tribulacional. Aí, claramente, a Bíblia diz que o julgamento é para nações. E a Bíblia especifica que nações são essas. Nações bodes, nações ovelhas, e o julgamento dessas nações bodes e ovelhas vai ser de acordo com o seguinte critério: o tratamento que foi dispensado aos irmãos. Os irmãos que são mencionados aí são os judeus. São os judeus. Claramente, pelo contexto. Isso não é o trono branco, né? Porque o trono branco só vai ocorrer após o milênio. Você vê lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 14, que o trono branco, o juízo final, ele ocorre após o milênio. Esse aí está falando que é um julgamento para entrada no reino, que é uma referência ao milênio. O problema que existe aí para muitos é porque fala do fogo eterno e alguém pensa que o lago de fogo, as pessoas só vão ser lançadas ao lago de fogo no juízo final. Não. O anticristo e o falso profeta já serão lançados antes. Eles já vão inaugurar. Aqueles que vão sair nesse julgamento, vão ser condenados, eles também vão para o lago de fogo. Vão para o fogo eterno, diz aí. Agora, os vivos que vão ser poupados, vão ser absolvidos, as nações ovelhas que terão feito bem a Israel, não terão se unido ao anticristo por ocasião desse levante do Armagedon e durante todo o período não se voltou contra Israel, eles vão ter a oportunidade de ingressar no milênio. Quando diz aí irão para a vida eterna, não é que eles já estão entrando com corpos gloriosos, não. Aí eles vão entrar no milênio com status, claro, de salvos, mas a salvação também pressupõe que a pessoa deve manter-se fiel, deve perseverar. Outra coisa, há pessoas que vão nascer durante o milênio, vão crescer, e enquanto estiverem, claro, na fase da imaturidade, no caso da criança, é uma coisa. Agora, quando atingir a fase da maturidade, aí tem que crer e se arrepender. O critério para a salvação é a mesma que nós temos hoje. O mesmo critério que nós temos hoje. Por quê? Aliás, a salvação,
em todas as dispensações, ela sempre foi pela graça. Muitas pessoas que não conhecem a posição dispensacionalista dizem: você defende que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras e que na grande tribulação a salvação vai ser, a pessoa vai dar a sua própria vida e tal, e no milênio como que vai ser a salvação? Como que se nós defendêssemos que a salvação pode acontecer por outra forma a não ser pela graça de Deus? Não. Para nós a salvação sempre é pela graça. Mesmo no período do Antigo Testamento, a salvação era pela graça. As pessoas foram salvas antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. No milênio, a salvação vai ser pela graça. A pessoa vai ter que crer e se arrepender. Então, só para resumir, os povos naturais, que são os judeus, repito, os povos naturais, são os judeus sobreviventes do milênio, que é um remanescente. Apocalipse 12 explica bem isso, a mulher vestida do sol, ali é uma representação, está escrito lá textualmente que é o remanescente israelita. Então, Israel ingressa no milênio com esse remanescente, tendo representantes de todas as tribos, porque Deus vai preservar, porque no milênio, a gente vê lá em Ezequiel 40 a 48, que vai haver representantes de todas as tribos de Israel, as 12 tribos. Então Israel entra como povos naturais, povo protagonista do ponto de vista natural, e os outros povos, as outras nações, povos das nações, povos dentre as nações, que fizeram bem a Israel, porque eu falo povos das nações porque a absolvição não vai ser por nacionalidade, mas vai ser pela maneira com que Israel foi tratado. Então pode, por exemplo, vamos falar do Brasil. Vamos dizer que o Brasil esteja sendo governado por um partido contrário a Israel. Não quer dizer que todas as pessoas que estão no Brasil são contrárias a Israel. Então Deus o justo juiz, ele vai absolver dentre as nações os povos e os indivíduos que não se aliaram ao anticristo. Então, esses povos dentre as nações, essas pessoas, indivíduos dentre os povos das nações, vão ingressar no milênio para participar como povos naturais. Essas pessoas já estão salvas? Estão, porque elas passaram por um julgamento feito por Jesus. Então elas vão entrar no milênio com status de salvas. Por isso que diz, irão para a vida eterna, porque estão no caminho para receber a vida eterna. Mas hoje, por exemplo, eu estou no caminho para a vida eterna? Estou, mas eu tenho que perseverar até o fim. Se eu me desviar, quem se desviar, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não quer dizer que a pessoa ingressou no milênio e está salva, porque no milênio a Bíblia deixa claro, vai haver pecado, vai haver morte, e no final do milênio haverá aqueles que vão se desviar e vão se aliar ao diabo, no levante de Satanás. Então haverá nascimentos no milênio e tal, e as pessoas que nascerem também vão ter que se converter quando atingirem a fase adulta. Mas os povos que fazem parte do milênio são Israel, que é o protagonista do ponto de vista natural. Estou falando só dos povos naturais, porque a igreja, claro, ela também vai participar, mas a igreja já vai estar glorificada. A igreja está com Cristo. Quando a Bíblia diz que Cristo, veja, é um mistério, é algo difícil de entender, porque Jesus é Deus. Como pode Deus reinar sobre pessoas numa condição natural? Mas é isso que vai acontecer no milênio. Jesus vai se assentar no trono de Davi, diz a Bíblia. Porque o Davi que se menciona lá em Ezequiel não é o Davi, o rei Davi, que vai ressuscitar para reinar, é o próprio Senhor Jesus. É o herdeiro do trono de Davi, é o descendente. Jesus vai reinar e a igreja vai reinar com ele. Agora, como vai ser isso? Como que a igreja vai participar? A Bíblia fala dos galardões, a Bíblia fala da coroa, que tem várias características. Isso indica que nós vamos ter posições no reinado, mas vamos estar glorificados. E na terra, os judeus também, os hebreus, os israelitas, de maneira geral, vão ter também a sua posição. Deus trabalha com ordem, vai haver uma hierarquia. Então, Deus vai
fazer tudo com ordem. Isso tudo está na Bíblia, Ezequiel, não estou inventando nada. Alguém pode achar que isso é muita história, muita invenção. Não é invenção não, meu irmão. É que as pessoas têm dificuldade de crer no que está na Bíblia. Então as pessoas têm uma tendência, muitas vezes, a querer alegorizar o que é difícil de entender. Eu prefiro interpretar de maneira literal, já que eu não tenho permissão para alegorizar o que é literal, como também não tenho permissão de literalizar o que é alegórico. Quando um texto é alegórico, essa alegorização se impõe, eu não preciso alegorizar. O próprio contexto mostra que eu estou diante de um texto alegórico. Se eu não entendo, não importa. Eu tenho que defender o que está escrito. Como vai acontecer? Aí nós vamos ver quando chegar lá. Mas o que está escrito é isso, que Cristo vai reinar na terra, a igreja vai estar glorificada, os povos naturais vão ter Israel como protagonista, povo protagonista, e o mundo todo terá representantes de várias nações. Claro, eu creio que vai mudar aí a questão geopolítica, vai mudar. Hoje nós temos vários países e tal, eu creio que alguns países vão se unificar e tal, vai haver alguma mudança, não vai haver guerras, vai haver paz durante 1000 anos, não vai haver nenhuma guerra durante o milênio, só depois do milênio que o diabo vai conseguir reunir pessoas dos 4 cantos para se levantar contra Deus. É o último levante de Satanás. Mas durante o milênio, o mundo vai estar em paz. E quem quiser se rebelar vai ser punido exemplarmente. E aí não vai ser punido por leis injustas, vai ser punida por aquele que é o justo juiz. A Bíblia tem exemplos, a gente pode citar em outras aulas, tem exemplos de como será essa punição, como será a punição e assim por diante. Tudo está na Bíblia. A pessoa pode crer ou não crer. Eu creio. Pode ser difícil de crer, porque a gente vive numa condição, mas antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus morrer, ressuscitar, subir para o céu, talvez muita gente achasse que isso fosse impossível acontecer, mas aconteceu. Jesus veio, Jesus viveu na terra, Jesus que é Deus se fez homem, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Tudo que estava previsto para a primeira vinda se cumpriu. Agora, nós estamos esperando o que vai acontecer para a segunda vinda e nós cremos que vai ser também literal, porque não temos permissão para alegorizar aquilo que está escrito de maneira tão clara e não permite alegorização.